Eu perdi uns 2 meses aí de estudo que a minha vida virou de cabeça para baixo. E aí foi a minha mãe que achou a mentoria. Falei, gente, eu preciso disso aqui na minha vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, a Emer, seja muito bem-vindo. A gente está aqui para mais um vídeo no canal, seguindo essa nova sequência que a gente está fazendo de trazer convidados e convidadas que passaram ou que têm histórias muito boas de estudos para compartilhar com vocês. E hoje, especialmente, a nossa primeira aluna aprovada. A gente recebeu Letícia agora há pouco, vou pedir para tu deixar aí em cima o card. Ela contando sobre a trajetória dela com humanas, que é muito legal. Se você não viu, vai lá assistir. E agora a gente tem uma história que assim vai muito além só de humanas, uma aprovação na UFRJ, uma super história de superação nesse meio tempo e assim uma vivência da plataforma da M que eu faço questão de trazer aqui para vocês, porque vai ensinar até para quem não está dentro da plataforma a como estudar com mais metodologia. Então, senhoras e senhores, já que vocês estão aqui, se preparem para o conteúdo, pegue papel e caneta, não vai ser só um videozinho qualquer do YouTube, vai ser um vídeo realmente com direcionamento para vocês. Já curte aqui, e é isso. Vamos lá, deixa eu pedir para Ju se apresentar para vocês e contar um pouquinho da história dela. Ju, conta para a galera aí onde é que você está agora, né? Faculdade, que turma você está na UFRJ. E aí conta para o pessoal, sem pressa, pode contar realmente passo a passo dessa história, né? Há quanto tempo você estudava, como é que você começou a preparação, quando é que a EMA entrou na sua vida. Fica à vontade aí, o microfone é seu. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu nome é Júlia, tenho 21 anos, quase 22. Fiz 3 anos de cursinho até ser aprovada no último Enem, né, Enem 2021. E me formei em 2018, no ensino médio. Entrei no, não passei, obviamente, né? Hoje faço faculdade na UFRJ, primeiro período, acabei de entrar no segundo semestre. E aí comecei cursinho em 2019. Fiz um ano de cursinho presencial, porque eu achava que eu não conseguiria estudar sozinha, né? E aí nesse um ano, assim, eu aprendi bastante coisa. Foi uma rotina muito complexa, muito pesada, né? Como eu sou do Rio, o Rio tem uma peculiaridade muito boa, que é um trânsito, né? Muito absurdo para todos os lados, então você leva 1 hora para se deslocar do que você levaria 30 minutos em qualquer outro lugar. Então foi muito cansativo por conta disso. Fiz um ano de cursinho presencial e evoluí, mas não tanto quanto eu esperava, né? Vamos dizer assim. Antes de você ir para o segundo ano do cursinho, conta pra gente, você fez escola onde aí no Rio? E onde é que foi o cursinho também? Acho que tem muita gente do Rio de Janeiro para ver esse vídeo que vai conhecer, então conta pra galera. Tá, eu fiz escola, eu fiz todo o meu ensino médio numa escola em Jacarepaguá, aqui da Zona Norte do Rio. E o meu cursinho eu fiz ali em Madureira mesmo, famosão, né? Não era um cursinho grande, eu quis um cursinho bem pequeno, bem mesmo voltado para a atenção dos alunos, porque eu sempre achei que isso seria o grande diferencial mesmo. Então, não fui para as redes grandes, né, que a gente tem Elite, Pense, não fui nenhum desses. E aí, eu moro na Zona Norte também. Então, assim, foi tudo bem perto, mas essa questão do trânsito também, né, pesou bastante para deixar a rotina densa. Como eu sempre fiz academia, eu comecei a fazer academia já no terceiro ano do ensino médio, e aí eu conciliava o cursinho, conciliava com a academia, conciliava com as questões de casa, né? Eu moro com a minha família aqui no Rio, nunca não morei sozinha, sempre tive o apoio dos meus pais. E aí, passei por esse primeiro ano de cursinho já pensando em 2020 começar a estudar sozinha para otimizar o tempo. Não tive coragem de começar assim, né? E aí, 2020 veio a pandemia. Então, eu tive que ter o que eu já queria, já pensava, eu tive que colocar em prática. E aí, o meu cursinho que eu tava, ele não conseguiu se adequar aos moldes da pandemia. E aí eu tive que, de fato, começar a, né, estudar sozinha, a me planejar sozinha, a montar o meu próprio horário, o meu próprio cronograma, o meu próprio material, o meu próprio escolher simulado, escolher lista de exercício, tudo sozinha, porque eu ainda não conhecia a plataforma da mentoria. Ju, e quais foram as principais dificuldades nesse processo? Porque você não tinha nenhum ambiente presencial mais para pelo menos ver alguém, conversar. Eu estou fazendo isso que você está fazendo, vamos trocar ideia aqui. E assim, você estava já sozinha dentro de casa e também sem esse acompanhamento de um mentor como a gente tem aqui dentro da M. Tipo, o que é que você fez para resolver isso? E como foi esses primeiros erros? Como é que foi tomar essas decisões? Conta pra gente sobre isso.
O primeiro erro que eu acho, assim, é que a primeira dificuldade, né, não é nenhum erro, é você separar enquanto vestibulando, enquanto estudante, você conseguir sair de si e olhar para aquele planejamento de forma imparcial, de forma fria, né, de forma é, de fora mesmo, porque quando você está dentro do processo, você está nervoso, você está com medo, você está ansioso, você está, né, você tá com é aquilo ali que vai te dar uma vitória, a sua conquista, é a sua faculdade que está em jogo. E você, estando nesse lugar, decidir as coisas que você vai estudar, decidir a melhor forma de colocar em prática, né? Isso é um misto de responsabilidades e emoções, e que você sente isso. Isso foi muito difícil, foi muito pesado mesmo, foi uma responsabilidade que eu tinha noção que eu tinha que ter, né? E que eu não tive amparo no primeiro momento, assim, eu não tive amparo, eu tive que aprender pesquisando, vendo diversos materiais. E aí, como é que você consegue distinguir o que é um material bom, o que é um material ruim, o que é um material mais próximo do Enem, o que não é? Então, essas questões foram muito difíceis de eu me adequar, né? Demorou bastante. Massa. E aí você então montou o seu planejamento com todas essas dúvidas, que eu acho que é uma analogia muito clara com a própria área da saúde, né? A gente vai ao médico, vai ao nutricionista, vai ao personal às vezes para prescrever um treino de academia, por isso, né? Porque é difícil você executar e planejar. Se você parar para Exato. a vida funciona assim, a gente geralmente, né, alguém planeja, alguém executa e quem planejou acompanha a execução de quem está executando e é assim que a gente alcança a máxima performance. Você não pega, assim, poucas pessoas param para montar a sua própria dieta e fazer sozinha. O nutricionista passa. E isso é muito mais funcional. Então, no estudo é a mesma coisa. No estudo é a mesma coisa. A gente vê hoje a diferença de resultado que faz você só se preocupar em executar. Falo sempre isso. O aluno que passa muito tempo planejando, ele às vezes começa a virar viciado em planejamento. E quem é viciado em planejamento acaba perdendo muita tração, muita capacidade na execução. Aí é um perigo. Porque a gente tem muita coisa para executar, né? A lista de conteúdos para dar conta é gigantesca. Mas beleza, você montou a sua base ali e começou 2020, né? Logo em março, porque foi logo no começo do ano, seus estudos. E como é que o ano se desenrolou em 2020, em termos de evolução, em termos de dificuldades encontradas em estudar sozinha? Conta para o pessoal esse passo a passo. A minha maior questão foi eu justamente o que você falou, eu parar de planejar e começar a executar. Eu não querer o planejamento perfeito e partir mais para ação, né? Então eu fiquei aí adequando isso. Quando eu comecei a engrenar mesmo, eu estudava muito, estudava para tentar compensar essa insegurança, né? Eu estudava muito mais do que eu poderia estudar, de forma até mais. Eu poderia estudar de forma mais inteligente se eu tivesse alguém me orientando, né? Eu não gastaria tanta energia dispersando assim. E aí eu estudei muito, foquei muito em exercícios, senti essa necessidade, logo percebi isso, né? Que se era necessário um aporte de exercícios maior do que de teoria. Minha base em exatas era muito ruim, eu sempre fui muito melhor em redação, em humanas, então a minha base em exatas era muito péssima. Só que eu não conseguia andar muito, porque eu não sabia muito bem que exercício fazer. Eu fazia a prova do Enem antiga, já fazia 1 milhão de vezes e continuava errando às vezes as mesmas questões, entendeu? Mas assim, foi um ano, foi em questão de acertos, de maturidade, de disciplina, de você acordar dentro de casa, no seu ambiente, não ter aquela diferença. Eu senti muito isso, né? No cursinho você sai de casa, você tem um ambiente voltado para aquilo ali, e aí você volta para casa, e é até mais fácil você estudar depois que você volta, né? Porque você mudou o ambiente. Em casa, não. Você 100% em casa, você não tem isso. A única forma que eu saía era para academia, mas durante a pandemia nem isso. Então, assim, foi horrível. E aí foi o ano que eu mais evoluí, porque eu tive que amadurecer demais, eu tive que me contrariar muito, tive que desenvolver uma disciplina muito grande, mas não foi nem um pouco inteligente, não teve uma estratégia muito bem desenhada, e eu senti isso no final de 2020, né? Já estava decidido que eu não voltaria para o cursinho presencial, porque para mim não valeu a pena, mas que eu sim procuraria uma forma de é,
desenvolver aquilo ali com mais inteligência, com mais estratégia, com menos esforço, disperso, sabe? Porque a questão não é você se esforçar, é você ter uma metodologia mesmo que te direcione, né? E Então eu aí, senti muito isso. massa. Conta pra gente, então. Chegou pra prova do Enem, como é que foi o resultado naquele ano, né? Seu segundo ano de cursinho já começa a saturar. Você quer ver a nota subir? A nota subiu, não subiu? Como é que foi? A nota deu um salto. Deu Ah, um salto. Eu não lembro exatamente de quantos acertos eu fui fazendo, mas assim, eu terminei o ensino médio muito mal, justamente por essa questão das exatas, né? Terminei o primeiro ano de cursinho um pouco melhor, porém, não tanto. O ano que eu estudei sozinha foi o ano que eu mais me desenvolvi nessa questão dos saltos. E aí eu percebi que eu estava no patamar que ou eu passava no próximo ano, ou eu ia engrenar naquela história que a gente tanto conhece do pessoal que fica saturado no cursinho e não consegue dar aquele salto necessário, entende? tava, né? Muito bom você falar sobre isso. Muito importante, porque é o caso de muita gente. E assim, eu conto muito isso na minha história. Quando eu entrei no cursinho, eu vi tanta gente que estava ali há 4, 5 anos e que tipo, era monitor das matérias, sabia tudo, e eu ficava, nossa, como é que eu vou passar? Qual a chance de eu conseguir passar? Essa galera tipo, tem um grau tão alto. Só que aí o ano foi acontecendo, eu fui percebendo, caramba, não, eu acho que talvez eu passe e aconteça de muita gente continuar aqui no próximo ano, justamente porque saturou e não aceita mudar metodologias, estratégias para chegar nos Exato. mesmos resultados. Então, que massa que você falou sobre isso. Então, assim, beleza. E o que é que você fez, então, para, em 2021, isso não acontecer com você? Né? E é massa você já ter essa maturidade, pô, isso pode acontecer comigo. Como é que foi, então, 2021? 2021, então, voltei a estudar sozinha, né? Voltei, comecei o ano estudando sozinha. Só que em 2021 teve uma questão que foi é, a pandemia chegou na minha casa, né? Então, meu pai teve Covid, e aí ele ficou do início do ano, foi ali abril, né? Ele teve Covid, ele agravou pro Covid, ele ficou internado. Covid, ele ficou 78 dias internado. E aí, nesses 78 dias que ele quase morreu, foi entubado, né? é, eu não consegui estudar. Nesses 78 dias eu não consegui estudar porque era muito complicado. Na verdade, eu voltei um pouco antes dos 78 dias porque eu voltei quando ele foi pro quarto, né? Mas assim, eu perdi uns 2 meses aí de estudo que a minha vida virou de cabeça para baixo, Então, né? ele se recuperou, né? Se recuperou, mas Eu imagino a situação de você lidar com isso. Não dá para ter estabilidade para estudar. Tipo, é inviável, é inviável. não, não dava, não dava. Eu parei de estudar quando ele entrou, quando ele foi entubado, ele entrou no hospital e aí ficou eu, minha mãe, ele, todos juntos com o Covid, só que só ele gravou. Então, assim, ficou uma situação bem complicada e estudar não dava, não dava. Por mais que a pessoa tenha muita estabilidade, muita maturidade emocional, até para isso ela tem que, né, reconhecer os limites. E aí, quando ele saiu de risco, né, ele foi para o quarto, se estabilizou e ainda ficou no hospital muito, muito tempo depois que ele estava estável, porque ele fez uma escara, ele precisou cuidar. E aí, quando ele chegou nesse nível, eu voltei a estudar. Então, eu ia para o hospital, eu revezava com a minha mãe, porque ela não pôde trabalhar em nenhum momento. Eu ia para o hospital ficar com ele, eu levava minhas coisas, estudava lá, montava o meu planejamento, adequava para a rotina do hospital. Então, isso foi muito importante, eu ter essa noção de que lá no hospital eu não teria o mesmo ritmo de estudo que eu tinha em casa, né? Então, eu adequei o meu planejamento para o hospital, focada em exercício, eu já estava muito mais ambientada com essa questão de você estudar por exercício, de você sentir o que eu precisava assistir aula ainda, o que eu não precisava mais, porque eu já tinha assistido muita aula, né? Então eu voltei com isso. Quando ele recebeu alta, que foi ali em junho, minha mãe aí a minha rotina deu uma estabilizada melhor e aí a gente chegou até a mentoria, né? Minha Vou mãe perguntar isso. foi Onde é que você conheceu a mentoria nessa história? isso. Aí minha mãe começou a ver que eu estava já, né, nesse terceiro ano de cursinho, com o meu medo que eu tinha de estagnar, e como a minha rotina estava muito bagunçada, eu estava com medo, porque estava próximo do Enem. E eu mesma estava, né, nervosa, ansiosa. Eu precisava de uma pessoa que visse aquilo ali tudo por uma perspectiva de fora,
né? E aí foi a minha mãe que achou a mentoria pelo Google mesmo, ela queria uma pessoa um serviço desse, né, que tivesse um mentor e que tivesse uma plataforma para isso, porque ela achava que eu não precisava mais de conteúdo, de aula, eu precisava de alguém que me ajudasse a me planejar. Que E legal. Não aí, sabia dessa parte da história da sua mãe. Você não tinha falado isso. Adorei, adorei. pois é, aí eu achei a mentoria. E aí eu mesma vi a plataforma, vi tudo, eu falei, gente, eu preciso disso aqui na minha vida. E aí a gente assinou, não vou lembrar quando, mas foi assim, próximo de agosto, teve a prova da UERJ em julho, se eu não me engano, foi em julho nesse ano, que eu já estava estudando, mas assim, porque como eu sou do Rio, eu faço a prova da UERJ, eu faço o Enem, mas meu foco sempre foi o Enem. E aí eu assinei a mentoria, comecei com o mentor, e ele foi me acompanhando até o Enem, numa rotina muito mais estável, justamente por essa questão, né, de ver de fora, de não estar emocionado como a gente fica no vestibular, né? De ter um Então ele conseguiu treinamento, eu fazer. bato muito nessa tecla, porque é um conhecimento que você tem que possuir, não é, vou montar aqui de qualquer jeito, é o que a gente fala do funil CCA, enfim, você tem muita coisa importante nesse processo. E é massa ver você sentir isso, né? Assim, você mudar a sua rotina porque você passou a ter esse suporte. Sim, eu via que era uma coisa profissional mesmo, né? Não era uma coisa jogada assim. Então eu confiei muito no que ele estava me falando, no que ele estava esquematizando a minha rotina daquela forma, e eu segui. Não parei com a academia, né? Parei só naqueles meses mais difíceis, mas voltei para a academia, era uma rotina que eu sempre tive. Ele colocou isso dentro da minha rotina, adequou os meus horários de sono, percebeu a questão da minha ansiedade, voltando desse momento sem estudo. E como eu sempre me cobrei muito, esse momento sem estudo, né, para não virar um problema lá na frente, ele me tranquilizou quanto a isso. E a gente foi até o Enem. Cheguei no Enem muito bem, cheguei no Enem muito tranquila, porque eu senti que tudo que eu podia ter feito naquele ano eu fiz, né? Não foi um ano perfeito, não foi um ano sem falhas, não foi um ano de estudo completo, né? Mas foi um ano em que todos os momentos que eu tive estudando, eu aproveitei de forma estratégica, que era o que eu não tinha feito em 2020, né? E aí foi o ano que eu fui aprovada. Não sabia disso, então continuei com a M esse ano todo, né? Até sair o resultado do SISU 2, mas já tinha sido aprovada no de 2021 mesmo, não vou fazer o desse ano. Que massa, Ju. Ju, um ponto que eu queria pegar mais da sua história para a gente contar para o pessoal. 2021, então, foi um ano que você entrou, teve esse problema durante o ano que lhe atrasou ali 2 meses, né? Você ficou parada nesse tempo. E quando você voltou, que você conheceu a Amy, você seguiu o resto do ano com a Amy e outros cursinhos, como é que foi? Conta assim, dos materiais que você usou durante o ano. Assim, não tinha cursinho regular. Eu tive um cursinho para a UERJ, mas era para a UERJ, né? Aproveitei algumas coisas gerais ali de matemática, de física, que servem básicas para todos os vestibulares, mas assim, nesse ano eu não estava com nenhum outro curso ativa, né? Até porque como eu estava sozinha, eu não era associada a outro curso, né? Tinha um professor corrigindo a minha redação, né? Claro, tive um professor corrigindo a minha redação, e tive uma plataforma que era a mesma plataforma do Ferreto, coisas assim básicas, mas como eu já não estava mais assistindo tanta aula, eram pontuais para eu mesmo, né, ali nas minhas lacunas. O que eu fiz mesmo forte foi pegar as provas, pegar as listas da AM, pegar as revisões que a AM, eu me guiei muito pelo que a AM botava. Né? Agora, em humanas, em português, que a AM não tem um serviço desse, né, do primeiro dia, eu ia pelo Ferreto, eu pegava as listas do Ferreto, as provas antigas, entendeu? Então, eu comecei a me organizar, até com o auxílio do mentor mesmo, para eu não deixar cair o primeiro dia. Que é até um ponto importante, né? O mentor não ajuda só para dia 2 e tchau, dia 1, não. Ele faz o trabalho para tudo. Massa, massa, massa demais. Então, vocês estão vendo, galera. O que é legal dessa história é porque em 2021, até na verdade na metade de 2022, né? A AIME a gente não se posicionava enquanto cursinho. Porque a gente tinha um foco em realmente ser um complemento ao cursinho, mas já com simulado e com as aulas do simulado. Então não tinha aquele cronograma que um Ferreto vai ter, que um Descomplica vai ter de aulas normais, porque agora a gente já tem, e seguindo a metodologia da EMIL, que é fantástico. Então você vê,
mesmo sem a estrutura do cursinho em si, o que os nossos professores entregavam de conteúdo já foi o que foi a base da preparação, né, de Júlia, que, claro, estava no terceiro ano de curso e já tem uma maturidade. Mas você pegar isso aí agora, com toda a base que a gente já tem, galera, assim, é explosão no resultado completa, assim, como a gente fala, né? É uma evolução fora da curva. Ju, um ponto que a gente tem que falar, que a gente não falou o vídeo inteiro. Quem era o seu mentor na M, né? A gente tem mais de 50 mentores hoje. Quem era o responsável aí por esse acompanhamento? O mentor foi, acho que foi o Matheus Cassiano, sobre o nome dele, né? Isso. Eu Era, tava na era o dúvida, Matheus. que era o Cássio. Boa. Matheus Era o Cassiano. Cássio. Ele é sensacional, galera, da UFMT. Conta aí, Ju, um pouquinho assim das experiências com o Cássio. Rapidinho, como é que foi ter contato com ele, aprender o que ele tinha para passar? Ele é uma pessoa bem tranquila, né? Eu já sou uma pessoa muito agitada, ele é uma pessoa bem tranquila, ele passava isso. E assim, ele me ouviu, né, nas minhas questões da minha história, que tem muito isso. Ele de fato lia aquele formulário que a gente manda, né, para eles. Ele de fato lia aquilo. Então isso era bem legal, porque você preenche um formulário, mas teoricamente vão ler, mas você não sabe se vão ler mesmo. Ele lia de fato. É para lerem, todos têm que ler. É, e aí ele ia de fato e ele adequava de acordo com o que eu ia atualizando ele mesmo, né? Então, assim, eu tinha minhas questões de não conseguir corrigir os simulados em um determinado período. Ele adequava para o que eu conseguia, né? E sempre trabalhando essa questão emocional também, que foi muito importante. Conforme ia chegando mais perto da prova, eu estava muito mais ansiosa, muito mais emocionada, muito mais nervosa, né? E ele ia adequando isso aí comigo, foi ótimo. De fato, eu confiava nele, no que ele estava falando, e isso faz toda a diferença, porque se eu não confiasse, eu não ia conseguir seguir, né? Exatamente, faz toda a diferença mesmo. E é isso, senhoras e senhores. Vocês estão conhecendo uma história muito massa, assim, de muita maturidade no processo, mas realmente de um apoio que faz toda a diferença e de uma metodologia que faz toda a diferença. Que você pode aplicar mesmo sem a M, isso é super tranquilo, estudar mais por prova, corrigir mais, mas que você pode ter uma plataforma que tem tudo lá dentro já para facilitar para você e que agora tem também todo o conteúdo como um cursinho completo para você não precisar ficar em outros lugares, né? Focar ali, siga um cronograma prático, fácil, simples e executar. Focar em executar e aí conseguir manter sua academia, sua vida, enfim. É muito, muito massa isso. Então, gente, para a gente finalizar, já soltar o spoiler, né? Ju está aí na lista para as nossas próximas turmas de mentores. Então, em breve estará aqui, se você é do Rio, quer ser mentorado por ela, já segue lá a Amy. Vou deixar também aqui. Fala o seu arroba, Ju, do Instagram para a galera ir lá seguir. Underline Ju H Oliveira underline. Show de bola. Então vai estar aqui na descrição também para vocês irem lá e mandar mensagem para ela para saber mais da história se vocês quiserem. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Quem está aqui nesse vídeo, curte aqui, deixa seu like aí, comenta também. E na descrição a gente vai estar com alguns links para o nosso canal de aulas gratuitas lá no Telegram e também para o evento que a gente vai fazer agora, dia 4 de outubro, para falar tudo sobre estratégia de revisão para outubro e para novembro. Então, se você quer participar, tudo gratuito, só buscar aqui na descrição. Ju, brigadão, foi muito bom conhecer essa história. Obrigado por tirar um tempo, preparar essa sequência aqui para a gente falar essa sua história e por toda a confiança, claro, na AIME desde o começo e pelos trabalhos que virão, né? A gente está bem animado para ter você aqui na nossa equipe. Valeu mesmo. Obrigada, Pedro. Eu queria agradecer pelo trabalho de vocês, incrível, muito bom mesmo. Fez toda a diferença. É isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.